Você sabia que existe uma palavra de Deus tão poderosa que quando você a declara antes de dormir, ela trabalha a noite inteira no reino espiritual, reorganizando sua realidade? Uma palavra que nunca, em toda a história da humanidade, falhou sequer uma vez? A verdade que vai transformar suas noites de preocupação em noites de manifestação é que existe um versículo em Josué que Florence descobriu ser a declaração mais potente para você fazer antes de fechar os olhos. E quando você entende o poder oculto nessa palavra, você nunca mais vai dormir sem ativá-la sobre sua vida. Josué 21, versículo 45 diz: Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Esse versículo não é apenas um relato histórico, é uma declaração profética sobre a natureza infalível da palavra de Deus. Shin descobriu que esse versículo contém uma chave espiritual que, quando ativada antes de dormir, programa seu subconsciente e o reino espiritual para manifestação enquanto você descansa. Antes de continuar, se você quer descobrir como usar a palavra que nunca falha para transformar suas noites em períodos de manifestação poderosa, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Você está prestes a aprender um segredo espiritual que poucos conhecem. A primeira coisa que você precisa entender sobre Josué 21:45 é o contexto. Israel havia passado 40 anos no deserto. Deus havia feito inúmeras promessas a eles. Promessas de terra, vitória, prosperidade, multiplicação. E depois de décadas, no final da jornada, Josué faz essa declaração monumental. Nenhuma palavra falhou. Tudo se cumpriu. Florence ensinava que isso não foi sorte. Não foi coincidência. Foi a natureza fiel e imutável de Deus se manifestando. Mas aqui está o segredo que muda tudo. O mesmo Deus que cumpriu cada palavra para Israel é o mesmo Deus que fez promessas para você. E assim como nenhuma palavra falhou para eles, nenhuma palavra vai falhar para você. Números 23:19 diz: Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, porventura diria ele, e não o faria. Ou falaria, e não o confirmaria. Shin ensinava que a palavra de Deus é tão certa quanto a lei da gravidade. Ela sempre funciona. Agora vamos falar sobre por que declarar isso antes de dormir é tão poderoso. Quando você está prestes a dormir, sua mente consciente começa a desacelerar e seu subconsciente fica mais receptivo. Tudo o que você planta no subconsciente antes de dormir é processado durante toda a noite. Florence descobriu que se você planta a preocupação antes de dormir, você acorda mais ansioso. Mas se você planta a palavra infalível de Deus, você acorda mais forte, mais confiante, mais alinhado com a fé. Pense em quantas noites você já desperdiçou repassando problemas, preocupações, medos. Você deitou pensando nas contas, nos conflitos, nas incertezas e acordou cansado, ainda mais estressado. Isso acontece porque você programou seu subconsciente com negatividade. Shin ensinava que você precisa reprogramar esse hábito. Em vez de dormir com problemas, você precisa dormir com promessas. Em vez de focar no que pode dar errado, você foca na palavra que nunca falha. Então, aqui está a prática espiritual que Florence ensinou. Antes de deitar, depois que você já está na cama, pronto para dormir, declare em voz alta: Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou sobre minha vida. Tudo se cumprirá. Toda a promessa que Deus fez para mim está se manifestando agora. Eu durmo em paz, sabendo que a palavra de Deus trabalha por mim durante esta noite. Quando você faz isso, você está selando sua noite com fé, não com medo. Depois dessa declaração, escolha uma promessa específica de Deus que se aplica à sua necessidade atual. Se você precisa de provisão, declare Filipenses 4:19. Se precisa de cura, declare Isaías 53:5. Se precisa de paz, declare João 14:27.
e termine dizendo: esta palavra nunca falha. Ela está se cumprindo em mim agora. E então, durma, descanse. Confie que enquanto você dorme, a palavra está trabalhando. Florence ensinava que existe um princípio espiritual poderoso nisso. Salmo 127:2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Deus trabalha enquanto você dorme. Quando você descansa em fé, Deus age em poder. Mas quando você fica acordado em ansiedade, você bloqueia a ação divina porque está tentando fazer tudo sozinho. Agora, vamos falar sobre por que a palavra de Deus nunca falha. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus não é opcional. Ela não é condicional às circunstâncias. Ela é soberana. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Shin dizia que a palavra de Deus é mais real do que qualquer circunstância física que você está vendo. Pense nisso. Suas circunstâncias são temporárias. Elas podem mudar a qualquer momento. Mas a palavra de Deus é eterna. Ela permanece para sempre. Então, quando você tem que escolher entre acreditar no que você vê ou acreditar no que Deus disse, sempre escolha a palavra. Sempre escolha a promessa. Porque as circunstâncias vão se alinhar com a palavra, não o contrário. Florence ensinava que essa é a essência da fé: crer na palavra acima das evidências. Agora, vamos falar sobre como isso funciona no reino espiritual enquanto você dorme. Quando você declara a palavra antes de dormir, você está liberando anjos para trabalharem. Salmo 103:20 diz: bendizei ao Senhor, vós, todos os seus anjos, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, que obedeceis à voz da sua palavra. Os anjos respondem à palavra de Deus falada. Quando você declara a palavra em voz alta, você dá aos anjos algo para executar enquanto você descansa. Florence também ensinava que declarar a palavra antes de dormir protege sua mente de ataques noturnos. Muitas pessoas têm pesadelos, pensamentos opressivos, insônia causada por ansiedade. Isso são ataques espirituais. Mas quando você sela sua noite com a palavra infalível de Deus, você cria uma proteção espiritual. Salmo 91:5 diz: não terás medo do terror de noite. A palavra de Deus é seu escudo durante o sono. Vamos falar agora sobre testemunhos históricos de pessoas que aplicaram esse princípio. Davi, antes de ser rei, passou noites em cavernas fugindo de Saul. Mas ele escreveu no Salmo 4:8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes descansar seguro. Davi sabia que a palavra de Deus o protegia. Ele confiava nas promessas divinas. E mesmo em situações perigosas, ele dormia em paz. Shin ensinava que paz durante o sono é sinal de fé verdadeira. Jacó dormiu usando uma pedra como travesseiro, fugindo de um irmão que queria matá-lo. Mas durante aquele sono, Deus lhe deu uma visão poderosa de uma escada ligando céu e terra e renovou as promessas feitas a Abraão. Gênesis 28:15 registra Deus dizendo: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Jacó acordou transformado, porque Deus trabalhou enquanto ele dormia. Florence ensinava que suas melhores revelações podem vir durante o sono, quando você sela a noite com a palavra. Pedro estava preso, prestes a ser executado, mas a igreja orava por ele. E na noite anterior à execução, em vez de estar em pânico, Atos 12:6 diz que ele dormia entre 2 soldados. Como você dorme tranquilamente na véspera da sua morte? Porque Pedro conhecia a palavra que nunca falha. Ele confiava que se Deus quisesse livrá-lo, nada impediria. E de fato, naquela mesma noite, um anjo veio e o libertou. Shin ensinava que quando você dorme em fé, Deus manda libertação. Agora,
Vamos falar sobre objeções comuns. Algumas pessoas dizem: mas eu declaro a palavra e ainda acordo preocupado. Isso acontece porque você não vigiou seus pensamentos ao longo do dia. Se você passou o dia inteiro falando negatividade, reclamando, duvidando, uma declaração de 5 segundos antes de dormir não vai cancelar 8 horas de palavras negativas. Florence ensinava que você precisa vigiar sua boca o dia inteiro, não apenas à noite. Outras pessoas dizem: eu tentei isso e não funcionou. Mas Shin alertava: declarar a palavra não é uma fórmula mágica. Não é sobre repetir versículos mecanicamente. É sobre fé genuína. É sobre realmente acreditar que a palavra de Deus nunca falha. Se você está declarando por declarar, sem fé, sem convicção, é apenas religiosidade vazia. Mas quando você declara com fé absoluta, você ativa o poder da palavra. Vamos falar agora sobre como expandir essa prática. Primeiro, crie uma lista pessoal de promessas. Pegue um caderno e escreva todas as promessas de Deus que se aplicam à sua vida. Promessas de provisão, cura, proteção, sabedoria, paz, família, ministério. E cada noite, escolha uma promessa diferente para declarar. Isso mantém sua mente renovada e seu espírito alimentado com variedade de verdades bíblicas. Segundo, visualize enquanto declara. Quando você diz que a palavra nunca falha, visualize a promessa se cumprindo. Se é provisão, veja o dinheiro chegando. Se é cura, veja-se saudável. Se é relacionamento, veja-se feliz e amado. Florence ensinava que a visualização ativa seu subconsciente e acelera a manifestação. Seu cérebro não diferencia entre o vividamente imaginado e o real. Quando você visualiza com emoção, você programa sua mente para atrair aquilo. Terceiro, envolva gratidão. Depois de declarar a palavra, agradeça. Obrigado, Pai, porque tua palavra nunca falha. Obrigado porque enquanto eu durmo, tu trabalhas. Obrigado porque eu vou acordar mais perto da manifestação completa. A gratidão é fé em ação. É você dizendo que confia tanto que já está agradecendo antes de ver. Quarto, evite conversas negativas antes de dormir. Não assista notícias ruins. Não entre em discussões. Não fique rolando redes sociais vendo coisas que te deixam ansioso. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Shin ensinava que a última coisa que você consome antes de dormir vai te consumir durante a noite. Quinto, se você acordar durante a noite, não comece a se preocupar. Em vez disso, repita a declaração: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou. Tudo se cumpre. Use insônias como oportunidades de declarar fé extra. Florence dizia que acordar de madrugada pode ser Deus te convidando para um encontro espiritual. Aproveite para interceder, declarar, agradecer. Vamos falar sobre o poder acumulativo dessa prática. Quando você faz isso uma noite, você planta uma semente. Quando você faz isso uma semana, você rega a semente. Quando você faz isso um mês, a semente germina. Quando você faz isso um ano, você colhe uma árvore de manifestações. Shin ensinava que consistência é a chave. Não desista depois de alguns dias porque não viu resultado imediato. Continue. A palavra está trabalhando mesmo quando você não vê. Outro benefício poderoso é que você começa a ter sonhos proféticos. Quando você enche sua mente com a palavra antes de dormir, Deus usa seus sonhos para falar com você. Jó 33:15 e 16 dizem: em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, e quando estão dormindo na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução. Florence ensinava que alguns dos maiores direcionamentos de Deus vêm através de sonhos quando você está sintonizado espiritualmente. Vamos também falar sobre proteger seu parceiro ou família. Se você é casado, declare a palavra sobre seu cônjuge antes de dormir. Se tem filhos, vá aos quartos deles e declare proteção, bênção, destino profético sobre eles enquanto dormem.
Shin ensinava que pais têm autoridade espiritual para selar a noite de seus filhos com a palavra de Deus. Finalmente, entenda que Josué 21:45 não é apenas sobre você receber coisas. É sobre você descansar na fidelidade de Deus. É sobre você dormir em paz, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. É sobre você acordar fortalecido, porque passou a noite não em preocupação, mas em comunhão espiritual com a palavra infalível de Deus. A partir de hoje, nunca mais vá dormir sem declarar Josué 21:45. Faça disso um ritual sagrado. Antes de fechar os olhos, diga em voz alta: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou sobre minha vida. Tudo se cumprirá. Eu durmo em paz. Eu acordo em vitória. A palavra de Deus nunca falha. E então, descanse. Porque enquanto você dorme, a palavra trabalha. E quando você acordar, você estará mais perto da manifestação completa de todas as promessas de Deus na sua vida.